Muito bem, pessoal. Para realizar a atividade 4B, revisando coletivamente uma carta de leitor, vocês vão ler a carta que eu disponibilizei aí para vocês, que foi produzida por uma aluna, e nós vamos marcar no livro, na página 168, se a carta apresenta ou não apresenta cada um dos itens que eu vou ler aqui com vocês. Então, vamos ver quais critérios que tem que ter na carta. Então, olha o primeiro. A carta do leitor está cumprindo seu principal objetivo, que é apresentar a opinião do leitor sobre a matéria lida, ou sobre os fatos, acontecimentos ou assuntos veiculados nela. Então, a gente precisa observar se nessa carta de leitor a aluna colocou a opinião dela. Ela pode ter escrito: eu penso que, na minha opinião. Então, se tiver isso na carta, marca um X no quadrinho sim. Se ela não colocou, marca um X no não. Vamos olhar o segundo critério agora, olha só. A carta possui referência à matéria que está sendo comentada. Então, a gente já combinou que quando vai escrever uma carta de leitor, eu preciso fazer uma referência à matéria. E como que a gente faz isso? Coloca o título da matéria entre aspas e coloca a data em que ela foi publicada. Isso ajuda aos editores do jornal, da revista ou do site saber sobre qual notícia você está comentando. Então, se na carta tiver lá o título da matéria entre aspas e a data em que ela foi publicada, marca sim. Se não tiver, marca não. Olha o terceiro critério agora. A carta possui posicionamento, opinião do leitor em relação ao fato ou matéria comentada. Então, quando a gente fala de posicionamento, são os meus argumentos. Eu vou escrever lá na minha opinião. Eu penso que, eu acredito que, mas eu tenho que colocar o porquê eu penso aquilo. Então, é o meu porquê. Eu penso isso porque assim, assim, assim. Então, eu tenho que colocar o meu porquê, certo? Esse é o posicionamento. Então, se tiver o posicionamento, marca sim. E se não tiver o posicionamento, marca não. O próximo critério que a gente vai analisar é se a carta possui dados de identificação do leitor, como cidade, a sigla do estado em que foi escrita, nome completo de quem escreveu. Então, o que eu quero que vocês observem é se a pessoa colocou a sua identificação no começo da carta. Eu me chamo tal, tenho tantos anos, estudo na escola tal. Isso tudo a pessoa pode colocar, com algumas coisas ou não, mas ela precisa se identificar. E se lá no final ela assinou com o nome completo. Se ela colocou só o primeiro nome, não pode, tem que ser o nome completo, porque às vezes pode existir um monte de João, um monte de Paola, um monte de Pedro, então eu preciso colocar o meu nome completo, certo? No final da carta. No começo pode ser só o primeiro, mas no final eu tenho que assinar meu nome completo, então verifiquem se ela fez isso. Depois, as informações da carta aparecem de forma direta, sem rodeios, de maneira que o que foi dito possa ser compreendido pelo leitor. Então, isso daqui é quando a gente faz uma carta sem repetições, não fica colocando um monte de palavra repetida, falando e falando a mesma coisa. Então, eu preciso ser claro, direto. A minha carta não precisa ser uma carta gigante, ela pode ser uma carta curta, mas eu preciso colocar as informações de maneira clara, sem ficar repetindo muitas palavras. Isso ajuda na hora do editor escolher a minha carta para publicar também. Então, verifiquem se a carta apresenta isso. O próximo item que nós vamos olhar agora é o seguinte: a crítica ou a opinião apresentadas são feitas de forma respeitosa? Então, eu tenho que pensar que eu estou falando com o editor de um jornal, ou de uma revista, de um site. Então, eu tenho que pensar na forma como eu vou falar. Usar as palavras corretas, usar uma linguagem mais formal, né? Eu não posso falar de qualquer jeito. Tudo isso eu preciso analisar na minha carta. Depois, o texto está escrito em primeira pessoa, então a nossa aluna escreveu: eu li, eu penso que, na minha opinião, tudo relacionado a ela, então é em primeira pessoa. Eu li, eu penso, tá? Precisa verificar se tem tudo isso. Se tiver sim, se não tiver, marca não. O próximo. O texto está escrito de forma que os leitores da revista ou jornal possam se interessar por ela. Então, é aquela carta que está organizada, né? Ela tem um começo, usando todos os itens que vocês já sabem que precisam, não está bagunçado, as coisas estão na ordem. Isso tudo, então, eu preciso verificar, certo?
Depois, o texto está escrito de forma que possa circular nessa revista ou jornal, considerando a linguagem utilizada e as posições assumidas. Então, eu preciso pensar que quando eu escrevo uma carta de leitor, eu não posso colocar qualquer tipo de palavra. Eu não vou colocar um tá, ok. Essas palavras são gírias, né? Elas estão na nossa conversa do dia a dia. Agora, quando eu vou escrever, eu preciso pensar no que eu estou escrevendo. Então, sem gírias, né? Usar um vocabulário mais adequado. Precisa verificar se isso tem na nossa carta. Depois, o texto está escrito de forma que a ortografia esteja correta. Então, preciso pensar na escrita correta das palavras. Eu tenho que escrever a minha carta e corrigir as palavras. Então, verifica, além da ortografia, a pontuação, letra maiúscula onde precisa. Tudo isso deixa a minha carta bem melhor na hora que o editor for ler o meu texto, certo? Depois, a carta está endereçada para quem deve ler. Então, quando a gente fala para quem vai ler a carta, é o meu vocativo, é lá no começo da carta. Olá, caro editor do jornal tal. Ou então, caro editor da revista tal. Então, é para quem eu estou mandando a minha carta, para quem eu estou endereçando a minha carta. Então, é lá no vocativo. Verifiquem se está correto, se a nossa aluna mandou a carta para o jornal da forma correta, certo? E por fim, o nosso último item aqui para ser analisado é: a carta possui uma despedida no término ou uma maneira própria de encerrar? Então, lá no final, será que a aluna colocou agradeço pela atenção ou muito obrigado por ler a minha carta, né? Ela finalizou de alguma maneira? Ela se despediu? Então, isso também a gente precisa verificar, certo? Então, tudo isso vocês vão analisar, ler a carta pedacinho por pedacinho, parágrafo por parágrafo e vai marcando um X no sim ou no não. E depois eu vou fazer a correção com vocês, certo? Então, vamos trabalhar.